Para quem não trouxe Bíblia, já está projetado aqui, ó. Jonas capítulo 3, a partir do verso 1, e diz assim: Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: Eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então proclamou em Nínive: Eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais. E todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda a atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Amém? Amém. Fecha teus olhos e vamos orar um pouco mais. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, preparados para receber aquilo que o Senhor já reservou para nós. Nos convence, ó Espírito Santo de Deus, das suas verdades, de tudo aquilo que nós precisamos aprender, e nos auxilia a colocar em prática, Deus. Que essa palavra ela possa gerar, Senhor, frutos de arrependimento, frutos de transformação. Eu coloco a minha vida em disposição para ser um instrumento. E eu te apresento, meu Pai, a tua igreja, para que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor tem para fazer nesse lugar. Assim eu te oro, meu Pai, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, por favor, igreja. Bem, o livro de Jonas é um livro bastante curto. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas é um livro só de 4 capítulos. Mas o engraçado é que quando a gente fala em Jonas, embora seja um livro só de 4 capítulos, e embora tenha uma história muito mais profunda, a gente fala em Jonas e logo a gente referencia e lembra de Jonas o quê? Que foi o quê? Engolido por um peixe grande, né? Nem baleia, né? A Bíblia fala que é um peixe grande. Então, a gente fala de Jonas e a gente lembra e associa logo a história de Jonas a esse episódio, né? E eu estava até fazendo essa semana um devocional com as minhas filhas e eu falei assim: o que vocês sabem de Jonas? Elas só falaram desse momento, desse episódio. Mas a gente vai ver que toda a narrativa do livro de Jonas, eu quero até te convidar, em casa você vai ler, são capítulos muito curtos como esse que nós lemos agora, e você vai entender um pouco melhor. Mas o Senhor, ao longo de algumas semanas, Ele tem bradado ao meu coração a respeito de um tema, e eu confesso que é um tema que não é fácil para a gente falar. Porque levantar-se, você declarar uma palavra de amor, uma palavra de consolo, você não coloca em pauta a sua reputação, não é verdade? Você fala: Jesus te ama, Jesus vai te perdoar, Ele está aqui. É uma verdade, de fato. Mas nós precisamos ir para um livro onde nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus quer falar. E a história de Jonas, o livro dele, com
conta exatamente uma missão que o Senhor dá. O resumo desse profeta da vida dele foi um chamado, uma fuga e uma punição. No capítulo 1, por exemplo, a gente vai ver que Deus levanta Jonas e fala assim: Jonas, eu preciso que você vá para uma cidade chamada Nínive, uma cidade de 120 mil habitantes, é uma cidade razoavelmente grande, inclusive ela era conhecida como uma grande cidade. Nínive era a capital da Assíria. E quem era a Assíria? A Assíria era uma cidade inimiga do povo de Deus. E os ninivitas, quem eram? Os ninivitas eram conhecidos por suas atitudes violentas. Eles eram violentos, incrédulos, eles eram cruéis, eles eram dados à prostituição, eles eram dados à bruxaria, eles eram dados ao esoterismo, eles eram dados à exploração comercial. Eles eram tão cruéis que eles decapitavam pessoas e saíam pendurando a cabeça das pessoas, das vítimas dele. Então, quando Deus fala assim: Jonas, eu preciso que você se levante e você leve uma palavra de juízo, Deus estava falando assim: vamos contextualizar. Vai para uma cidade como Gravatar, contrata todos os carros de som, e você vai andar por todas as cidades de Gravatar, e você vai falar assim no microfone em alto e bom som: Gravatar, Deus me levantou para dizer que em 40 dias Ele vai destruir a cidade inteira. O que Deus estava dando para Jonas era uma missão muito difícil. Deus estava mandando Jonas levar uma palavra de juízo para um povo cruel. Deus estava lançando sobre Jonas uma responsabilidade de declarar uma sentença de morte. Dá para entender por que Jonas fugiu? Dá para entender por que Jonas se esconde de Deus? Por que Jonas procura uma outra alternativa? Porque não é fácil você se levantar como homem, uma mulher de Deus e denunciar o pecado. Não é fácil você declarar diante de uma igreja, diante de um número de pessoas, aquilo que eles estão errando e que eles não gostariam de ouvir. Então foi isso que Deus colocou sobre os ombros de Jonas. Vai na cidade, uma cidade violenta, uma cidade de pessoas hostis, e diz que em 40 dias eu vou matá-los. E a Bíblia diz que então Jonas teme. Quando ele vai comprar a passagem, ao invés de ir para Nínive, ele decide ir para Tarsis. E aí então ele pega um barco, compra uma passagem de barco. Só que quando ele compra uma passagem de barco, Deus tinha falado: vai para Nínive e vai pregar contra ela, não é para ela. É Deus dizer assim: eu estou te levantando para você falar para essa pessoa contra ela, não é para ela. Então Jonas foge e vai para um barco, um navio, para Tarsis, tensionando fugir da presença de Deus, como se fosse possível nós fugirmos da presença de Deus. E aí o Senhor já começou a ministrar no meu coração sobre uma realidade que aconteceu. Quando Jonas está nesse navio, a Bíblia diz que uma forte tempestade agora começa a fustigar o barco em que Jonas estava. E os tripulantes começam agora a ficar temerosos. E um dos deuses daqueles tripulantes era o deus Dagon, deus com D minúsculo. Dagon ele é representado com uma figura de metade homem, metade peixe. Dagon era responsável pelos mares. Então, eles começam a passar por ventos fortes. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam naquele barco começam a orar para os seus deuses. E à medida que eles oram, a tempestade piora. E eles começam agora a lançar ao mar tudo aquilo que poderia ser um peso para o barco, tudo aquilo que poderia estar piorando a situação em que o navio estava. Começam a colocar para fora, mas eles
que é Senhor e Supremo. Nessa hora a Bíblia diz que fez o mar e a terra. Nessa hora a Bíblia diz que esses homens ficaram temorizados. Porque quando ele declara, eu sou hebreu e temo a Deus, Elohim, o significado é soberano, poderoso, forte, aquele que não domina apenas os mares, mas que está sob o seu domínio, está sobre os céus, a terra e o mar. Aleluia. Aquela situação, aquela declaração, na verdade, trouxe temor àqueles homens, porque eu imagino eles pensando, ora, nós estamos orando para um Deus que só pode ter domínio sobre o mar, mas existe um homem que o Deus dele tem um domínio, tem um poder, tem a soberania sobre céus, terra e mar. E eu quero já falar duas lições para você. A primeira é: há tempestades das nossas vidas que vão ser fruto da desobediência. A Bíblia vai falar em alguns momentos de tempestades. A Bíblia fala de uma tempestade, por exemplo, que é a tempestade que quer nos elevar de nível. Como assim? A Bíblia fala que os discípulos de Jesus atravessaram o mar. Já eram quase 3 horas da manhã, Jesus não aparece. Eles começam a ficar com medo, a tempestade estava ali, ventos fortes. E quando finalmente eles avistam alguém chegando, andando por sobre as águas, a Bíblia fala que Pedro fala assim: Jesus, se verdadeiramente és tu, me chama para andar sobre as águas. Sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que Jesus fala: vem Pedro, pode andar sobre as águas. Essa tempestade, ela foi para ele levar o nível de fé de Pedro. A tempestade que o Senhor vai mostrar para você é o seguinte: não tem problema, você vai passar pela tempestade, mas você vai viver uma experiência sobrenatural durante a tempestade. Para você entender que a tempestade chegou, mas a tua fé, a tua experiência com Deus foi tamanha que você vai andar por sobre a tempestade. A tempestade é para elevar você de nível de experiências com Deus. Há outras tempestades que é para fortalecer o seu nível de fé. A Bíblia fala que Jesus estava no barco nesse momento. O barco começou a passar também por uma tempestade, mas Jesus dormia profundamente. Os discípulos ficaram atemorizados e falaram: Jesus, tu não te importas que pereçamos? Aquela tempestade foi para fortalecer a fé dos discípulos, porque eles puderam contemplar o seguinte: Jesus se levanta, olha no vento, olha para o mar e diz: aquieta de vento, cala-te mar. Ou seja, todas as coisas da natureza se submeteram ao comando da sua voz. É a tempestade que diz o seguinte: quando ele levanta, tudo que está me abatendo vai ter que parar. Agora essa tempestade é diferente. É a tempestade de quem está tentando fugir da presença de Deus e ainda vai fazer naufragar quem está do lado. Vocês estão entendendo? Amém. Aqueles homens nada tinham a ver com a desobediência de Jonas. Aqueles homens nada tinham a ver porque Jonas decidiu não obedecer. Mas eles estavam no mesmo barco de Jonas. Cuidado. Observe quem é que está liderando o seu barco. Porque pode ser que você afunde somente porque você está com um rebelde e um desobediente do lado. Está entendendo essa palavra? Amém. Aqueles homens não tinham nada a ver com o que Jonas estava fazendo, mas estavam no lugar que Jonas estava. É você se submeter a lugar de rebeldia, de teimosia, de desobediência. Vai naufragar junto. E a Bíblia diz então que aqueles homens, quando eles perguntam para Jonas quem ele é, ele fala: eu sou filho de Deus, eu sou hebreu e temo a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar. E ele diz: então olha para o seu Deus, porque os nossos deuses são setorizados, eles não podem com tudo. E aí naquela hora eles falam assim: vamos jogar mais algumas coisas. Jonas fala: não adianta. O peso do barco não são o que você está jogando, vocês estão jogando. O peso do barco sou eu. Quem está pesando o barco sou eu. Eles ficaram com medo. Mas como é que a gente vai jogar você? Não joguem. Não é justo vocês naufragarem por conta de mim. Eu acho muito lindo, porque até no lugar da desobediência Deus ainda alcança. Porque a Bíblia diz que assim que eles lançaram Jonas ao mar, os
os homens notaram que o mar se aquietara, e todos os homens adoraram e louvaram a Deus com grande temor. Esse é o versículo 16 do capítulo 1. Oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Aqueles homens tiveram encontro com o Deus de Jonas. E aí, continuando, Jonas, quando é lançado ao mar, a Bíblia diz que um grande peixe passa. O peixe representa a proteção para Jonas não morrer. O peixe vai representar a preservação da vida de Jonas. Só que Jonas agora é lançado dentro de uma barriga de um grande peixe. E lá ele vai passar 3 dias. E ele vai ter uma experiência. E Jonas vai fazer uma oração que é de quem está à beira da morte, quem está passando por perigo. Essa oração, ela parece com a minha oração e a sua. Ele vai dizer assim: Jonas ora na sua angústia. Jonas 2,9. O que eu prometi, eu cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. Jonas está dizendo assim: Senhor, eu sei que eu desobedeci. Eu entendo que eu saí do lugar que o Senhor estava me mandando fazer. Mas depois de 3 dias de angústia, a Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 3, que sem demora, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E a parte B vai dizer: Deus tinha um propósito para aquela grande cidade. Quando Deus tem um propósito sobre o lugar, não adianta você fugir. Para Jonas era: o que Deus está fazendo? Ele vai exterminar? Mas eu entendo que Deus é tão misericordioso que talvez quando eu declare que ele vai exterminar, ele se arrependa. Para Jonas era conveniente Deus exterminar Nínive, porque Nínive era inimigo de Deus, era inimigo do povo de Deus. Mas os propósitos de Deus, meu irmão, você não pode argumentar. E aí, quando finalmente a Bíblia diz que ele é levado para Nínive, e agora sim ele começa a pregar contra Nínive, declarando que em 40 dias Deus iria exterminar aquela cidade. A Bíblia fala que depois que ele prega essa palavra de juízo, eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha o que acontece no versículo 5 do capítulo 3. Então os ninivitas, o que aconteceu com eles? Creram em Deus, combinaram um jejum geral de todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, e se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente o quê? Que reconheciam os seus pecados e estavam arrependidos. E é sobre essa palavra que eu quero pregar nessa noite. Volta, por favor, Rafa, para o tema da mensagem. A palavra que o Senhor me deu, o tema que o Senhor me deu foi: o arrependimento anula uma sentença de morte. Você pode repetir comigo o tema da palavra? O arrependimento anula uma sentença de morte. Você está entendendo isso? Amém. É o seguinte: Jonas chega para Nínive e fala: Nínive, Deus me mandou aqui para dar uma mensagem de juízo para vocês. Vocês têm 40 dias. É tipo assim: se despede quem você tem que se despedir, gasta aquilo que você tem, compra tudo que você quiser, porque vocês estão com os dias contados. 40 dias é o tempo que Deus está dando para destruir essa cidade. Deus avisa. E a Bíblia diz o seguinte, que quando eles receberam essa palavra gigante, eles começaram a temer. E eles creram na palavra. E quando eles creram na palavra, a Bíblia diz que uma quantidade, uma porção da cidade entrou em jejum. E começaram a jejuar, a orar e se vestir de panos de saco, mas a declarar publicamente e reconhecer os seus pecados e arrependimento. Era o seguinte: nós estamos fritos. Nós entendemos que o caminho que a gente estava indo é um caminho de distanciamento de Deus. E só existe uma forma de aplacar a ira de Deus: é você se arrepender daquilo que você está fazendo. O arrependimento, igreja, ela é uma oportunidade.
para dizer que a conta está chegando. E que se você não mudar de vida, se você não mudar das suas práticas pecaminosas, você vai morrer. Que morte, pastora? A de 40 dias não, a morte eterna. É Deus falando assim: eu te dou uma oportunidade, uma nova chance para você recalcular a rota da sua vida, recalcular a forma como você está vivendo, começar agora a passar por uma verdadeira transformação, que essa transformação vai gerar em você um posicionamento, porque um arrependimento sem posicionamento é remorso. Se você está dizendo que está arrependido, mas você está praticando aquilo que você considera que é errado, você não está arrependido, meu irmão. Você talvez esteja preocupado com a consequência que isso pode trazer para a sua vida. E remorso gera morte, mas arrependimento gera vida. Quer um exemplo? Está lá o casal, homem ou mulher, casados. Aí um dos dois trai o seu cônjuge. E aí quando trai o cônjuge, pode ser que ele nunca saiba, que ela nunca saiba. Você seja tão bom em trair que a pessoa nunca descubra. Mas se descobrir, talvez a descoberta só vai te levar para um lugar do remorso. Porque você foi pego em flagrante. Porque você foi pego fazendo aquilo que era errado. Mas daqui a pouco, quando a mulher ou o marido perdoa, você volta a fazer. Porque aquilo que você fez não gerou arrependimento. Gerou apenas uma culpa provisória e você foi pego em flagrante. Mas o arrependimento, ele funciona de outra forma. Vou dar o mesmo exemplo. Um homem ou uma mulher trai o seu cônjuge. E o cônjuge não descobre. Mas ele fica tão constrangido. Porque ele entende que antes de ele lesar o coração da esposa, antes de ele trair a sua esposa ou seu marido, ele ou ela estão traindo, estão ludibriando, estão indo contra a vontade de Deus para a sua vida. É você ter o entendimento que o arrependimento ele vai gerar um nível de constrangimento tão profundo que você vai dizer: Senhor, eu não sou digno que entre na sua presença porque eu pequei foi contra o Senhor. Não é só você declarar que você pecou contra o seu irmão, contra a pessoa que você ama, mas é você entender que aquilo é sua atitude está infringindo ao Senhor, ao coração de Deus. É declarar como o filho pródigo: pequei contra os céus e contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. É você entender que aquilo que você fez distanciou você da essência da qual o Senhor criou você. Quando aquele filho pródigo, ele pede ao seu pai uma herança que ele não tinha direito, ele estava dizendo: não importa se o Senhor está vivo ou morto, o que eu quero do Senhor é algo que eu não tenho direito. Como assim? Não se tem direito por herança porque a pessoa não morreu ainda. Sabe o que acontece? Quem começa a requerer e se distanciar da presença de Deus, começa a pedir por coisas que nem tinha direito, mas começa a reivindicar por essas coisas. Porque o filho pródigo não tinha direito à herança. No primeiro, porque ele não era o primeiro filho primogênito. Segundo, porque o seu pai ainda era vivo. Em outras palavras, me dá, porque o que me interessa do Senhor é o que o Senhor pode me beneficiar, ainda que eu não tenha direito. A Bíblia diz que aquele homem, aquele filho, vai para um lugar onde chega uma fome tão tremenda naquele lugar, que ele começa a criar agora porcos. Para o judeu, criar porco era um nível de humilhação, porque o judeu nem comia porco. Quem dirá criar? Mas ele não sofre para esse nível de degradação moral. Ele criava os porcos, faltou comida na mesa dele. Ele colocava a lavagem dos porcos e desejava comer da comida que ele colocava para os porcos. E é o diabo dizendo assim: você tinha uma mesa com o seu pai, mas aceita que dói menos comer comida de porco. É isso que você merece. Foi isso que aconteceu. Mas um dia, aquele jovem, aquele filho, caindo em si, diz: eu preciso voltar para a casa do meu pai. E eu vou declarar para ele o seguinte: meu pai, eu pequei contra os céus, ou seja,
Eu tinha tudo com o Senhor. E eu errei, não foi com o meu irmão, não foi com a minha tia, não foi com ninguém, foi com o Senhor. Eu me arrependo. É você chegar num nível de constrangimento tão grande, como Pedro, quando ele estava naquela pesca frustrada, tinha passado a noite inteira tentando pescar. E a Bíblia diz que Jesus chega num momento e fala assim, depois ele pediu o barco de Pedro emprestado. Volta para o mar profundo, Pedro, que lá vai ter peixe. Por um momento Pedro, mas Senhor, eu já tentei a noite inteira. Vai, Pedro, pois confiando na sua palavra, Senhor, eu vou. Pedro tem uma experiência tão maravilhosa, que quando ele volta acreditando que ele estava diante do Deus vivo. Porque ele fala assim, afasta de mim, Senhor. Eu não sou digno de estar perto do Senhor, porque eu sou um pecador. O arrependimento, ele tem que gerar em nós um nível tão profundo de constrangimento, que você entenda o seguinte: não é se a pessoa for descobrir o que eu estou fazendo, não é se eu brinquei o carnaval e ocultei com meus stories os meus pastores, não é sobre a igreja que você congrega, não é sobre os líderes que estão sobre a sua vida, é simplesmente você entender o seguinte: há lugares que vão infringir aquilo que Deus quer para a minha vida, mesmo que meu pastor não veja, mesmo que meu líder de célula não veja, mesmo que minha igreja não tenha conhecimento, eu estou pecando contra o Senhor. Porque meu irmão não importa se a gente está vendo uma reunião particular, não. Você pode esconder da gente, você pode esconder da tua mulher, você pode esconder quem quer que seja, mas de Deus você não esconde. E o que é pior, quando você peca, você está pecando contra o seu irmão, você primeiro está pecando contra Deus. Então o arrependimento, ele tem que gerar esse nível de constrangimento. E deixa eu falar, o arrependimento é identificado como posicionamento. Se eu me arrependo, logo a minha vida tem que ser mudada. É assim que funciona. Não tem como eu dizer que eu me arrependo de uma situação e amanhã eu volto a fazer. Não foi arrependimento. Porque o arrependimento é você olhar para dentro de você e dizer assim: isso que eu estou fazendo está errado. Eu não quero mais isso para a minha vida. E eu quero me transformar, eu quero passar pelo processo de fato de transformação e de mudança. O que eles fizeram foi colocar no pano de saco, publicamente, para expressar aquilo que já estava no coração deles. Nós estamos arrependidos por termos transgredido uma lei do Senhor. Nós estamos arrependidos porque o Senhor não me quer me prostituindo, eu me prostituo. Porque o Senhor não me quer adulterando, eu não quero. Eu me arrependo porque eu falo o que eu deveria falar. Eu levo conversas à frente que pode levar pessoas à perdição. Aleluia. Pecado em nome. É você entender que seu corpo, se você diz que é templo e habitação do Espírito Santo, é você entender para onde você está levando o Espírito Santo. Quando você vai para um motel dentro de sábado à noite, você deitar com qualquer pessoa. E aí você vai sair no outro dia porque a pessoa não te ligou. Eu estou arrependido porque não te ligou. Ou porque você fala, não deveria estar nesse lugar. Porque esse não foi um lugar que o Senhor criou para mim. Homem e mulher de Deus tem um lugar separado. Um lugar apropriado. Então o arrependimento, ele tem que gerar esse nível em nós. Eu me lembro que quando eu conheci a Jesus, foi numa situação totalmente assim, inusitada. Minha mãe já vinha orando por mim. Minha mãe foi a primeira da casa a se converter. Ela começou a orar pela salvação dos filhos dela. E eu comecei a ir, eu fui para um encontro de jovens nessa época. E eu comecei a ir para a igreja lá em Recife, mas uma coisa muito ainda discreta. Mas eu lembro uma coisa. Minha mãe já estava orando pela minha salvação. E Deus, ele faz como ele quer. Ele alcança você como ele quer. E eu fui para um cinema, na época, tinha sido lançado, isso foi entre abril e maio de 2004, 20 anos atrás. Eu fui para esse cinema assistir o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E quando eu fui assistir aquele filme, eu fui sem perspectiva alguma. Achei que era só mais aquele filme que a gente assiste na época da Semana Santa.
Mas quando eu comecei a assistir um filme, como aquele filme, ele tentou ser muito fiel a de fato aquilo que Jesus viveu. À medida que eu ia assistindo aquele filme, um constrangimento começou a invadir meu coração. E eu comecei a olhar aquilo que eu entendia que Jesus tinha passado. E eu pensei o seguinte: se ele fez isso tudo por mim, eu não mereço que ele tenha feito isso por mim. Eu comecei a chorar no meio do cinema, dentro disso aqui, eu ficou molhado de lágrimas. E eu pensei o seguinte: como é que ele fez isso pela minha vida se eu não mereço? Se muitas vezes eu me deparei a fazer coisas que ele não gostaria que eu fizesse, aí eu comecei a ficar constrangida. Mas tão constrangida porque eu pensei o seguinte: eu tenho que mudar a minha vida daqui para frente. Aleluia. Eu saí daquele cinema com uma convicção: se ele fez isso por mim e eu não merecendo, no mínimo eu preciso agora fazer algo por ele também. É exatamente a convicção que um dos ladrões ao lado de Jesus tem. É você olhar para Jesus e dizer assim: eu pequei, mas nele pecado algum há. É você olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, o Senhor me amou quando eu ainda era pecador. O Senhor me amou quando eu ainda não tinha nada. O Senhor apostou em mim quando ninguém mais apostou. O Senhor viu em mim algo de bom que eu pudesse ser um dia um instrumento teu. Se arrependa, para que você viva nesse processo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Não existe conversão sem arrependimento. É convencimento. Porque a verdadeira conversão, ela vai gerar frutos de mudança. É assim. Não porque eu estou no processo nenhum, meu irmão. Aquele que pecou não vai querer mais pecar. Aquele que fraudava como Zaqueu, defraudava pessoas, não vai querer mais defraudar. A mulher adúltera não vai mais querer adúltera. É assim que funciona. Você entende que está diante de você. Você entende que você foi perdoado por ele. E a partir de agora, você gera um nível de arrependimento, de mudança, que a sua vida agora precisa testificar essa mudança. Se não há fruto de arrependimento, não há fruto de transformação, você ainda não passou pelo processo da conversão. Você passou pelo processo de convencimento, não de conversão. Porque a Bíblia diz, em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos. Não vem primeiro a conversão. Primeiro você entende: eu sou um nada. Minha vida é um lixo. Mas eu estou agora me arrependendo. Eu estou agora sendo constrangida. Eu estou agora sendo tocada por esse amor. Eu não quero mais esse tipo de vida. E agora arrependei-vos e convertei-vos. Os meus pecados serão cancelados. Amém, igreja? Amém. E a Bíblia diz que depois que Jonas pregou esse arrependimento, o versículo 6 diz assim: quando o rei Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real e vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Preste atenção. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Agora vem o versículo 8. Cobri-vos de vestes de quê? E lamento. Tanto as pessoas como os animais. E todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Agora vê o que fala a parte B. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Seguinte, eles começaram a vestir roupas de saco. Agora foi o rei, disse assim: ó, eu quero a cidade inteira, 120.000 pessoas, todas agora colocam roupa de saco. Eu quero agora que vocês comecem a orar a Deus, porque quem sabe o Deus de Jonas, bota no versículo 9 por favor, talvez Deus volte sua face para nós e se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos.
O rei estava dizendo o seguinte: já tem uma sentença de morte. Nós vamos todos perecer. Então eles conclamam agora um jejum nacional, ou seja, todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai orar. Todo mundo agora vai buscar a face de Deus. Mas vocês precisam publicamente expressar o que está no coração de vocês. Vocês precisam se arrepender. E aí eles começam a dizer assim: quem sabe, quando a gente se arrepende, o Deus que determinou uma sentença de morte, Ele também se arrependa e nos livre da sentença que Ele mesmo decretou. Sabe o que acontece? Olha o versículo 10. Deus observou, pode pedir o pessoal do grupo. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. Agora preste atenção. E atendeu o quê? As orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia. Ora, Deus não tinha dito que ia destruir a cidade, sim ou não? Sim. Deus tinha falado: Jonas, vai lá e prega para Nínive que eles têm 40 dias, é o prazo que eu estou dando, para que a minha ira se acenda sobre ele. Foi assim ou não foi? Sim. Mas aí o povo entendeu o seguinte: se o povo que é ímpio e não conhecia o Deus de Jonas, e entendeu que jejum, oração, arrependimento e clamor muda uma sentença de morte, por que você, homem e mulher que se consideram filhos de Deus, ainda não se arrependeu para voltar a mão do Senhor? Aleluia! Você não se arrependeu, está dissociando você da presença de Deus. Aleluia! E você precisa entender o seguinte: se Deus atende as orações do povo, depois que eles se arrependem, você já parou para pensar porque tem algumas orações suas que ainda não foram atendidas pelo Senhor? Eita, glória. Já parou para pensar porque tem algumas orações que você tem clamado já faz anos. E parece que o céu está livroso, como a gente diz, uma oração não passa do teto. Será que é porque você ainda não abandonou as práticas de pecado? Será que é porque você ainda não se arrependeu? Está brincando com Deus? Eita. Eu poderia estar aqui, igreja, pregando uma mensagem que Deus vai te curar, que Deus vai vir na tua casa e vai resolver tuas pendências. Ele vai, depois que você voltar a fazer aquilo que Ele quer você. Aleluia! Quando você se santificar, você vai ver a face dele. Aleluia! Quando você se arrepender, as suas orações, seu coração serão atendidas. O que Ele vai dizer lá em 2 Crônicas 7,14. É uma condicional. Você quer promessa de Deus? Você quer oração respondida? Você quer portas abertas? Faz um caminho certo, meu irmão. Não é campanha de 7 semanas. Não é campanha, não. É posicionamento mesmo, é renúncia. Ele vai dizer: se o meu povo, quem é o seu povo? Nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter. Conversão é o seguinte: eu estou indo por esse caminho. E esse caminho não está chocando com o diabo. Por isso que quando tu começa a se posicionar, o diabo começa a bater. Porque antes tu não era ameaça para o diabo. Tu era amigo do diabo. Aí está tu andando e o diabo do teu lado. Vai, continua. Vai viver aquilo que tu acha que pode viver e se quer liberdade. Aí um dia tu escuta uma palavra como essa: ei, Deus está me chamando de volta. Deus está me chamando para outro lugar. Aí você faz um giro de 180 graus. Quem estava do teu lado começa a fazer. Qual é a posição agora? Bater. Mas bater de frente. Só que quando nós estamos infringindo a direção do inferno, a gente está indo para o lugar certo com Deus. Aleluia! Esses dias eu chamei o diabo para briga. Chamei, misericórdia.
Ele veio atacar, eu disse, agora tu vai ter que... Jesus te falou que algumas casas só com jejum e oração. Vem na madrugada, 3 horas da manhã, vamos brigar eu e tu. Quero ver se você vai se submeter. Porque Jesus me disse que algumas casas vão sair com jejum e oração. Eu vou orar e vou jejuar. E vou sair vitorioso nessa batalha, diabo. Porque o meu Deus está garantindo a vitória. O meu? Não. E aí ele continua dizendo assim: orar e buscar a minha face. E se converter nos seus maus caminhos. Aí ele diz. É Deus dizendo assim, ó. Está fazendo a lição, filho? Começou a me buscar. Está se humilhando. Está orando. Está se convertendo. Está buscando sair dessa prática pecaminosa. Estou, Senhor. Eu estou buscando esse lugar, Deus. Aí o Senhor fala, agora sim. Então, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É Deus diz assim, quando você faz a sua parte, a minha, eu me responsabilizo. A minha, eu faço. Faz a sua parte para você receber o que faz a dele, meu irmão, faz. Eu te garanto, porque ele não resiste a um coração quebrantado. Se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar de todo pecado. Agora se arrepende, volta para o Senhor, volta ao lugar que você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras, você verá o Senhor agir em teu favor. Aleluia! Porque o que aconteceu com Nínive é que uma sentença de morte já decretada, já estava em direção da cidade. É como imagina uma flecha agora lançada. A flecha foi lançada e tem um alvo, vai atingir o alvo. Imagina agora comigo, sonha comigo. Daqui a pouco, havia uma sentença de morte indo para a tua casa. Havia uma sentença de desgraça com o endereço certo. Aí tu começa agora a orar. Tu começa agora a mudar a vida. Tu começa agora a se arrepender. É mais ou menos isso. Aquela seta, ela vai perdendo a força. Ela vai perdendo a força. E ela vai sair confundida. Ela vai ter mais sentença de morte. Não tem mais sentença de morte. Para que ele se arrependa. Agora eu quero te dizer uma coisa: o pecado tem nome, meu irmão. É verdade. Pecado tem nome. Um dos pecados que mais tem chegado na igreja, daqueles que se dizem filhos de Deus, é a mentira. Estão sendo adotados por um outro pai, que é o pai da mentira, que é o diabo. É uma geração de gente mentirosa. Não se preocupa não. Se você não vem para o culto, não precisa mentir para o pastor não. Tu está mentindo para ele, mas ele não tem o poder de perdoar não. Agora, aquele que te conhece e sabe que está mentindo, diz assim, meu filho não. Esse é filho de outro, porque o pai da mentira é ele. Eu sou a verdade. Eita glória! Aleluia, Jesus. Pecado tem nome. Fofoqueiros, prostitutos, adúlteros, gente ligada à pornografia, fornicação que é sexo fora do casamento, mulheres que estão aí batendo uma nas outras por causa de homem. Para com isso. Dando em cima de homem, Jesus solteiro, casa. Para com isso. Pecado tem nome. Hoje você quer tocar o céu. Você quer que as suas orações sejam de fato inclinadas para você, que Deus se incline para as suas orações. Chegou a hora, meu irmão. Nós não temos mais tempo, não. A volta de Jesus é uma realidade. E tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Tudo. Ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! Tudo que ele falou que faria, ele fez. A volta de Jesus é uma realidade. Agora, o Senhor está nos levando a um lugar de santificação. Quem está sujo, se suje mais. Mas quem está limpo, se purifique mais. Jesus veio para buscar uma noiva ataviada, ornamentada, limpa, arrependida. Nós precisamos voltar a nos arrependermos, a nos constrangermos com as nossas atitudes. Hoje é dia de ceia. Nós estamos vivendo um tempo que são os fiscais do pecado alheio.
A gente fica assim, fulano pode ceiar? Ciclano pode ocupar o cargo tal, meu irmão. O apóstolo Paulo vai dizer assim, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Essa palavra não é para quem não está aqui, não, é para você. Aleluia. Não é para quem só faltou o culto, é para você. Eita glória. Ah, porque o fulano deveria estar aqui. Quem deveria estar é você que está escutando essa palavra. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar-se é olhar no espelho. É olhar no espelho e dizer assim, Senhor, o que eu preciso mudar para ver a sua face? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. O que eu preciso fazer? Perdoar? Faz uma lista, meu irmão. Chega em casa e vai passar o WhatsApp pedindo perdão para quem você defraudou. Porque diz que não está deixando legado, está deixando rastro. Começar a apagar os rastros que você está deixando de pessoas que você machucou, de pessoas que você precisa perdoar e pedir perdão. Porque aí dessa forma, eu duvido se a sua oração não vai alcançar o céu. Aleluia. É tempo, como nós vamos cantar agora, fica de pé. É tempo de nós nos arrependermos. Eita É glória. tempo da gente buscar a face de Deus. É tempo de a gente orar e encontrar, bater e a porta será aberta. É esse tempo que o Senhor deseja. Mas é necessário converter os seus maus caminhos, deixar as práticas antigas para tocar no céu. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu. Glória a Deus. Aleluia. Vou te buscar.